Afinal, quando a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, como é chamada após a reforma, se torna definitiva, se torna um benefício permanente, é o que você vai saber no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal é a seguinte: a aposentadoria por invalidez, quando ela se torna definitiva, quando não pode mais ser cortada, é um benefício temporário? Tudo isso eu vou responder para vocês agora. Queria fazer uma perguntinha: você tem acompanhado o 14º salário? Você acredita que o 14º salário ainda vai ser pago? Mesmo que não seja esse ano ou ano que vem? Deixa aí nos comentários que eu quero saber para fazer um vídeo a respeito desse tema. Posso contar com você? Então vamos ao conteúdo de hoje. Decreto 3048, a gente vai direto na lei e eu vou explicar aqui para vocês de forma bem simples como funciona a aposentadoria por invalidez. No decreto 3048, que já está atualizadíssimo com a reforma da Previdência, ele diz o seguinte: no artigo 43 fala: a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, uma vez cumprido o período de carência exigido, ou seja, a contribuição, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade, então já não precisa mais do auxílio-doença antes, for considerado incapaz para o trabalho ou insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Então veja só, ele diz o seguinte: tem que estar inapto, para o trabalho em todas as situações. Não pode ter chance de reabilitação. E enquanto permanecer essa incapacidade, ele não vai conseguir, ele vai continuar a receber o benefício, enquanto permanecer essa condição. Dito isso, o que diz o parágrafo 1º? A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou aposentadoria por invalidez, como você queira chamar, dependerá da verificação da condição da incapacidade por meio de exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Federal, de modo que o segurado possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. Você pode ter um médico assistente para te acompanhar também nessa perícia, tá? Caso ele seja o especialista que te acompanhou, pode sim. Pouca gente sabe disso, mas é uma informação importantíssima que pode te ajudar na hora de passar pela perícia e conseguir o seu benefício. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social, ou seja, quando começou a pagar, não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. O que quer dizer aqui, pessoal? Quer dizer que o INSS ele é uma seguradora. Então, se você ficou incapaz e não pagava o INSS e vai pagar depois, você não vai ter direito. Isso quer dizer, trazendo para um exemplo simples, roubaram seu carro, você fez o seguro amanhã, não vai cobrir. É isso que quer dizer essa parte aqui. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da concessão do auxílio, ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária. Então, se está recebendo auxílio-doença, ele cessa e vem a aposentadoria por invalidez, um dia depois. Ressalvado o disposto no parágrafo 1º, e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do disposto do artigo 32. Eu vou chegar lá, tá? Na conclusão, junto com vocês, e mostrar se ela é permanente ou definitiva ou não. Os casos aqui, o valor, tá, pessoal? Para todo mundo tirar dúvida, quem se aposentou depois da reforma, 60% com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. Lembrando que quem se aposentou por invalidez antes da reforma já era 100%. Então perdeu-se muito quem se aposentou depois da reforma da Previdência. 100% quando a aposentadoria decorrer de acidente de trabalho, isso aqui já foi alterado, doença profissional, aí muito importante você ter uma carta, demonstrar que a doença foi profissional para você poder receber toda essa diferença. Imagina, 60% para 100%, quase metade do seu benefício de diferença. Doença do trabalho também vai ser incluído aqui, doença profissional, doença do trabalho. E o que mais? Na hipótese de a perícia médica concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por incapacidade permanente será então devida. Então a incapacidade tem que ser total e permanente para o trabalho. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade, a partir da data da entrada no requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Aqui está falando quando começa o benefício. Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial, facultativo, a contar a data de início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre essas decorrerem mais de 30 dias.
Durante os primeiros 15 dias de afastamentos consecutivos da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado o salário. Então, durante os primeiros 15 dias, a empresa que paga mesmo assim. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, inclusive quando precedida de auxílio-doença, concedido na forma prevista do artigo 73, fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades. Então, você não pode trabalhar em nenhuma atividade. Ah, mas foi meu braço, eu trabalho com o pé. Não pode, tá? Não pode. Sob pena de você perder o benefício. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observada a relação constante do anexo 1. Aqui, pessoal, é o seguinte, aposentadoria por invalidez, ela tem aí um dispositivo em que você pode aumentar 25% nela, né, uma majoração de 25%, caso você precise do auxílio permanente de uma pessoa que está acamada, né, que precisa aí de auxílio para tomar banho, ou alguém que perdeu a visão, por exemplo, recentemente precisa do auxílio de alguém, ou está em estágio terminal, precisa do auxílio de alguém em tempo integral. Várias situações precisa passar por perícia, mas pode conseguir um acréscimo de 25% para poder ajudar no pagamento dessa pessoa que está te acompanhando, desse acompanhante. E está aqui, ó, devido ainda que o valor da aposentadoria atinge o limite máximo legal. Então, mesmo que seja a aposentadoria no teto do INSS, vai conseguir ultrapassar o teto com esses 25%. Recalculado quando o benefício que lhe deu origem foi reajustado, ele reajusta junto. E no parágrafo único aqui diz o seguinte, o acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão. Então, esses 25% saem quando o segurado mesmo, o titular do benefício, morre e não serve para dar continuidade na pensão de quem vai receber. O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento. Aqui a gente chega na pergunta principal, tá? Poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, concedida judicialmente ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, sob pena de suspensão do benefício. Então, quando diz o benefício é permanente, ele é. O benefício é para sempre? É. Mas você está condicionado a passar por avaliações periódicas, sob pena de suspensão do benefício, se você não comparecer. Mas como assim? Isso é o pente fino. Olha só. Observado o disposto no caput, ou seja, o que a gente disse anteriormente, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, quando são facultativos. O aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento do exame médico pericial de que trata este artigo. Olha só, então se você não voltou a trabalhar, tá? Se você não tem condições, e você vai ficar isento desse reexame nas seguintes situações. Após completar 55 anos de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio-doença temporário que tenha precedido. Vou repetir, isento, tá? É a mesma situação do isento do pente fino. Após completar 55 anos de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou somado o auxílio-doença que veio anteriormente. Então, 55 anos e 15 de benefício está isento. Aí pode considerar a aposentadoria por invalidez um benefício permanente, sim, para sempre. A não ser que você apronte alguma coisa. Seja pego trabalhando, por exemplo. Aí você pode perder. Aí não tem garantia nenhuma. Que aí é fraude, tá, pessoal? Fraude não tem essa. Após completar 60 anos de idade, aqui independentemente do tempo de benefício, já não corta mais. A isenção de que trata o parágrafo 2º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Verificação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, nos termos do disposto do artigo 45. Então, aqui ele quer dizer que o exame para verificar se a pessoa precisa de alguém acompanhante não tem nada a ver com o exame que pode cortar o benefício ou não. Verificação de recuperação da capacidade laborativa por meio de solicitação do aposentado que se julgar apto. É raro, mas acontece. Às vezes o próprio aposentado quer trocar de aposentadoria. Por quê? Ele continua ali e aí ele pegou e quer se aposentar. Atingiu a idade, quer se aposentar agora por idade e não quer mais ser aposentado por invalidez, porque como aposentado por idade, ele pode trabalhar. E às vezes ele tem condições, está aposentado por invalidez, porque não conseguiu ser readaptado em outra situação, em outro trabalho, e aí ele troca de aposentadoria para conseguir voltar a trabalhar e ter uma renda extra. Então pode acontecer. Nesse caso aqui é o próprio segurado que se julga apto, vai lá e pede uma perícia para ser considerado apto.
Subsídios à autoridade judiciária na concessão de curatela, observado o disposto, esse caso aqui não nos interessa muito. O aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições de que trata o parágrafo 2º, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo quando necessário para apuração de fraude. O que eu quis dizer antes aqui para você? Mesmo que você tenha 35 anos, mais 15 de benefício, ou que você tenha 60 anos, ou que você tenha HIV, você está isento sim do exame, mas não em caso de fraude. O que seria fraude? Você é aposentado por invalidez e está trabalhando. Isso é considerado fraude, tá? Em caso de fraude, você pode estar com 100 anos. Você vai ser chamado para apuração, para cortar o seu benefício, se assim ficar comprovado. Pode ter 30 anos de benefício, vai ser chamado para ser apurado. Caso seja comprovado, você vai perder o seu benefício. O segurado com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, o HIV, fica dispensado da avaliação também de que trata do caput, como eu falei, observado o disposto no parágrafo 3º. Então, sem ser no fraude, ele também fica isento de passar por essas perícias aí periódicas. A Perícia Médica Federal terá acesso aos prontuários médicos do segurado registrado no Sistema Único de Saúde, no SUS, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido o sigilo sobre seus dados. O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldade de locomoção, quando o seu deslocamento, em razão da sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Então, pode pedir uma perícia em casa, caso precise. O aposentado por incapacidade permanente, por invalidez, e se julgar apto a retornar à atividade, deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial. Como eu disse, é raro, mas acontece. Na hipótese da Perícia Médica Federal concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria do segurado será cancelada, observado o disposto no artigo 49, que a gente já vai mostrar. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada a partir da data do seu retorno, observado o disposto no artigo 179. Então, voltou a trabalhar, aí, vamos supor, registrado, já vai ter o benefício cessado a partir daquela data pelo INSS. Verificada a recuperação da capacidade laborativa do aposentado por incapacidade ou aposentado por invalidez, exceto na hipótese prevista no artigo 48, serão observadas algumas seguintes normas. Olha só. Quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, isso no caso de você, segurado, chegar lá e pedir. Quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, contado da data do início da aposentadoria ou do auxílio-doença, que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. De imediato, tá? Se tem menos de 5 anos de benefício, cessa de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar. Por isso que muita gente diz que o prazo da aposentadoria por invalidez é de 5 anos, mas não é. É só essa regra se vai pagar ou não e quando o segurado vai lá e fala que ele realmente tem condições de voltar ao trabalho. Então, de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na própria empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pelo próprio INSS. Após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais segurados. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício do trabalho diverso do qual habitualmente exercia, após a aposentadoria ser mantida, sem prejuízo de atividade, pelo seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. Então, aqui é a chamada mensalidade de recuperação, tá? Quando for verificado que o segurado vai voltar em outra atividade que ele não exercia antes, ele ainda recebe por 6 meses a aposentadoria, até que ele possa se readaptar, com redução de 50% no período seguinte a 6 meses. Então, 6 meses recebendo 100%, mais 6 meses recebendo metade da aposentadoria. E com redução de 70%, 75%, bem como igual ao período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Então, recebe 100% durante 6 meses, 50% durante 6 meses e 75% no final, aí para poder zerar e aí, a partir daí, já viver as próprias dispensas, sem os benefícios do INSS. O segurado que retornar à atividade poderá requerer a qualquer tempo novo benefício, tendo este processamento normal. Então, verificou que não tem condições de novo, vai solicitar um novo benefício. Observado o disposto no artigo 67, caso haja requerimento de novo benefício durante os períodos a que se refere o artigo 49, caberá ao segurado optar por um dos benefícios, assegurada a opção sempre pelo mais vantajoso. Então, pessoal, olha só. Na hipótese de opção pelo recebimento do novo benefício, nos termos do disposto do parágrafo 1º, cuja duração se encerre antes da cessação do benefício decorrente disposto do artigo 49, o pagamento deste poderá ser restabelecido pelo período remanescente, respeitadas as reduções correspondentes. Resumindo tudo isso daqui que a gente falou,
A aposentadoria por invalidez não fica permanente com 5 anos, não fica permanente com 10 anos, ela simplesmente passa por avaliações periódicas, certo? Seria de 2 em 2 anos, tá? E o governo não tem dado conta disso. Quem está isento de passar por essas avaliações são os beneficiários que têm 55 anos ou mais e 15 anos de benefício ininterrupto, já contando o auxílio-doença que precedeu a aposentadoria por invalidez. Ou quem tem 60 anos de idade, ou quem é portador de HIV. Lembrando que fraude não isenta. Pode estar aí nesse grupo de isentos, que aí a aposentadoria se torna permanente sim, mas se aprontar, se voltar a trabalhar escondido, sem poder, é considerado fraude. E aí vai ter que responder e provavelmente vai perder o benefício. E por fim tem a situação de você mesmo pedir alta, né? Ou a troca da aposentadoria. Eu vou lá, quero agora me aposentar por idade, trocar, eu já tinha o tempo. Aí troca a aposentadoria, você pode voltar a trabalhar. Ou se você pedir alta e for readaptado em uma outra função, você vai recebendo a mensalidade de recuperação, conforme a gente falou, que vai reduzindo. Primeiro 100% do salário, depois reduz 50%, depois reduz 75% e assim vai. Espero que vocês tenham entendido, tá? Resumindo, a aposentadoria por invalidez não é um benefício permanente. Ela é um benefício que tem que ser revisto sempre, mas existem as categorias isentas desse exame que acabam dando a entender que o benefício fica permanente, mas nunca em caso de fraude. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.